É, cara, isso é interessante porque muitos têm essa preocupação, né? Ah, será que Deus me recompensa do bem que eu promovo, ainda que eu esteja esperando algo em troca? Realmente, muitas pessoas pensam assim, né? Ah, eu preciso dar sem esperar a contrapartida do retorno, né? E eu não vou dizer que isso não é bom, porque isso de uma certa forma é bom, entende? Isso quer dizer que você está cada vez mais desapegado das recompensas, que certamente virão quando. Entenda que não faz sentido para Deus, e não faz sentido para nós também, Deus não recompensar-nos pelo o bem que nós promovemos. Não faz sentido nós não sermos recompensados por isso. Quer ver uma coisa? Quando você estuda psicologia, você chega numa área da psicologia chamada behaviorismo. Basicamente, essa teoria ela foi desenvolvida pelo Frederick Burrus Skinner e ele vai definir uma coisa, que existem certos comportamentos que, à medida que são recompensados, são repetidos mais vezes, o que é conhecido como os reforços, tanto o reforço positivo quanto o reforço negativo, né? Ou seja, o reforço positivo quando você acrescenta o prazer e o reforço negativo quando você retira a dor. E você basicamente tem o... as punições, não é verdade? As punições positiva e as punições negativa. Punição positiva quando você adiciona a dor, punição negativa quando você retira o prazer. Então, olha só que louco. Quando nós estudamos psicologia, o que, que nós entendemos? Como o ser humano funciona, correto? Então, se o ser humano ele pode, logicamente, ter um comportamento bom, repetido mais vezes à medida que for recompensado, por que não seria sábio recompensá-lo pelo seu comportamento bom? Nota uma coisa: Deus é sabedoria. Bom, se Deus é sabedoria, a sabedoria está em fazer a coisa certa, não é verdade? E se eu recompenso um comportamento bom e ele repete mais vezes, isso quer dizer que eu promovo a bondade. Promover a bondade seria ou não sábio? Então, você percebe que, pela lógica, a gente consegue chegar no motivo pelo qual é, é o motivo pelo qual justifica o fato de ser inteligente Deus recompensarmos pelas nossas boas ações. Então, sempre quando você tem uma boa ação, sempre que você executa um bom comportamento, Deus ele faz um reforço positivo com você. Logicamente, o bem que você promove é o bem que ele retorna. Entende? Hum, e lógico, às vezes as pessoas elas agem, elas promovem esse bem com determinadas terceiras intenções, digamos assim. Não, eu estou promovendo esse bem, mas né, eu sei que isso tudo uma hora vai voltar e eu gostaria, né, de ter uma casinha, um carrinho. Então, basicamente, ela faz o bem porque ela acredita que ela será recompensada por esse bem que faz. E ela não está errada. Porque
independente das intenções que ela tem, ela vai ser recompensada. Você quer ver uma coisa? Vamos supor que... deixa eu buscar um exemplo para te mostrar que as consequências vêm independente das intenções. Agora não me vem nenhum exemplo na cabeça. Puxa vida. Mas se você for pegar determinadas ações que nós cometemos na vida, ainda que nós estejamos bem intencionados muitas vezes, nós cometemos erros bem intencionados. E as consequências, elas vêm. Não é verdade? De mesmo modo, acontece se eu cometo um acerto mal intencionado. Se eu acerto mal intencionado, se configura como um acerto, ainda que mal intencionado. Entende? Então, a intenção, ela não conta. O que vale no mundo é a ação e a reação pela ação. É isso que vale. É isso que vale. Se tem alguém morrendo de fome e eu dou uma comida mal intencionado, vai surtir o mesmo efeito de saciar a fome do indivíduo que recebeu o alimento do que aquele que faria bem intencionado. Não é verdade? Ambos, tanto o mal intencionado que fornece alimento, satisfaz a fome do indivíduo que precisa de alimento, tanto quanto o bem intencionado que lhe fornece alimento. Achei um exemplo bom aqui para ilustrar para você. Entende? Então, a comida do mal intencionado, ela cumpriu o papel. E, logicamente, este, ainda que mal intencionado, será recompensado pela sua ação. Por quê? Porque a sua ação em si foi boa, a finalidade foi boa. Lembrando que só vale a finalidade. Os motivos são internos, diz respeito a mim, mas a ação é o que eu emano para o mundo. E é isso que vai valer. É isso que vai contar. E é isso que será recompensado. Então, ainda que eu faça algo esperando em troca as recompensas, eu vou ser recompensado mesmo esperando as recompensas. Ainda que eu faça as coisas boas esperando coisas boas em retorno, eu vou ser recompensado por essas coisas boas que fiz. Por quê? Porque é do universo a reação boa para uma ação boa. É do universo a reação má para uma ação má. A reação, a qualidade da reação está para a qualidade da ação. É lógico que às vezes a gente acha que a gente fez coisas boas e não recebeu coisas boas em troca. Não é verdade? Mas a nossa avaliação acerca disso quase nem sempre está certa. E às vezes a reação, ela não é a reação pelaquela ação, ela não é essa que você recebe logo num instante. Ela não é muitas vezes essa que você está achando que é. Muitas vezes a reação por uma ação, ela demora para chegar. Ela demora para chegar. E quando ela chega, nós percebemos. Ou não, mas
de qualquer modo, a gente distingue a natureza da reação, se é boa ou se é má, e logicamente nós nos lembramos da vez que nós agimos, né, de maneira boa. Então, sempre quando a gente age de maneira boa, vamos colher bons frutos disso. O ser humano colhe o que ele planta. Então, isso chega a ser até clichê, né? Mas é verdade. O ser humano colhe aquilo que ele planta. O que eu planto é o que eu colho. Se eu planto bem, colho bem. Se eu colho mal, colho mal. E você pode ver isso até mesmo na própria agricultura. Sempre que você plantar sementes de maçã, você não vai colher uva. Sempre que você plantar sementes de uva, não vai colher maçã. Então, aquilo que eu planto é aquilo que eu colho. E na vida essa regra se faz presente em quase tudo. Então, independente se você esperar coisas em trocas das suas boas ações ou não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque as intenções não importam. Até tem uma frase que dizem por aí que de boas intenções o inferno está cheio. Não é verdade? Basicamente essa frase está falando acerca desse fenômeno. Né? E qual é esse fenômeno? É o fenômeno de que não importa de quais intenções partem a ação boa. A ação boa em si só é boa e por si só se prova como boa. As intenções são apenas meros caprichos.